Bitcoinheiros, sejam bem-vindos. Antes de começar, Buenas. eu gostaria de pedir 3 segundos de silêncio pelo falecimento do Bitcoin. Bem-vindos, Bitcoinheiros de plantão! Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem. ótimo. Tô Maravilha. indo comer miojo hoje para comemorar esse dip. Sim. Vou cozinhar um miojo, um cup noodles. Que bom que você tem miojo, né? Ainda tenho. Tô guardando para caso o mundo acabe, a gente tenha cup noodles para poder sobreviver. Talvez já acabou. Eu não queria te decepcionar, mas talvez já acabou. Talvez. Becas, como tá a E situação aí? agora? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo, puta, o cara é muito otimista mesmo. Ele falou no último programa, o cara Tudo ótimo. fala tudo ótimo. Nessa altura do campeonato é um otimista mesmo. Muito bem. Mas realmente, para gente que acredita a longo prazo, tá tudo ótimo. Tava esperando essa caída aí com a oportunidade de acumulação. Perfeito. Eu até me mandaram um link que eu queria compartilhar com vocês com relação a essa celebração, né, de algumas pessoas do falecimento do Bitcoin. Então, como fala esse número aqui, né? É a vez número 322, é assim que eu consigo falar. Bitcoin Tricentésima, morreu Tricen- 322 vezes. Tricentésima, 22ª vez. 22ª vez que o Bitcoin falece. Rest in peace. Que tristeza. Que tristeza, gente. Que tristeza. Mas o que tem para alegrar o dia de todo mundo que está interessado no assunto é que nasceu o verdadeiro Bitcoin. Nasceu o Bitcoin Satoshi's Vision. Nasceram 2 bitcoins novos, na verdade, São né? gêmeos. São gêmeos. São gêmeos não idênticos. Na verdade, enfim, dos dois, em princípio, o que perdeu foi o Satoshi Vision. Olha, eu não sei, viu, Para já, Beck? né? Para já. Eu diria que agora, deixa eu ver como é que tá. Eu estou compartilhando aqui. Serve essa tela aqui, Alan? Não. Há vários critérios, né? Olhando o... Não, sobe um pouquinho. Ah, aqui, tá vendo? O Bitcoin ABC tá 2 blocos à frente. Tá. Mas antes da gente comentar o gráfico, vamos explicar para quem está chegando agora e quer entender. A gente está viajando muito aqui. O que é esse novo Bitcoin? Como assim, outro Que história é Bitcoin? essa, meu? Alguém explica, pelo amor de Deus. O que é isso? O que é esse verdadeiro Bitcoin? Que, inclusive, está sendo proposto pelo cara que se diz ser Satoshi, né? O Craig Wright. Ele diz que ele é o Satoshi, que ele tem como comprovar que ele é o Satoshi. E, me corrijam se eu estiver errado, ele diz que esse verdadeiro Bitcoin que ele está propondo agora, que nasceu alguns dias atrás, é o verdadeiro Bitcoin, que inclusive ele está alinhado 100% com o white paper e com o código original do Bitcoin. A partir daí é com vocês. Alguém quer comentar? Eu acho que o Dov poderia contar a cronologia aí dos acontecimentos. Eu acho que ele está bem por dentro. Vamos ver o que aconteceu nas últimas 2 semanas, mais ou menos. A gente tem, como vocês sabem, a gente tem o Bitcoin Cash, que foi um User Activated Hard Fork. Na verdade, o pessoal chamou também, tipo um hard fork ativado por usuários, que na verdade foi ativado por alguns mineradores. No ano passado. É um hard fork insignificante, ou seja, na verdade, ele tem uma significância de marketing, talvez, porque tem alguns players bem influentes que estão jogando esse jogo aí do Bitcoin Cash. Por isso ele ainda tem alguma relevância, né? Na verdade, como Bitcoin, como dizer que é o Bitcoin, eu acho que não existe
esse claim, essa ideia, acho que é uma ideia que já foi refutada pelo mercado. O mercado já decidiu que Bitcoin é o BTC, foi o que durante todo esse ano manteve, né, o preço, manteve o histórico de transações da rede, né, fundada em 2008. É a mesma rede, ou seja, os mesmos nodes, as mesmas pessoas, basicamente. Agora, com essa guerra do Bitcoin Cash, a gente conseguiu ver que, basicamente, o Bitcoin Cash eram 3 players. Roger Ver, do Bitcoin.com, Jihan Wu e toda a Bitmain, a empresa de mineração, e do outro lado, esse seria o lado do Bitcoin ABC, um dos lados, um novo fork desse fork do Bitcoin. E do outro lado está a empresa CoinGeek, que é uma empresa fundada basicamente de mídia de Bitcoin e que fundada por um magnata e um bilionário dos cassinos online, e o Craig Wright e a N-Chain, que é a empresa que ele é Chief Technology Officer, alguma coisa assim, que ele diz ser o Satoshi Nakamoto. Foi, como é que fala? Foi entrevistado como alegando ser Satoshi Nakamoto, inclusive conseguiu que na vez quando aconteceu isso, que o principal developer do Bitcoin, o lead developer do Bitcoin Core, meio que atestasse que não, realmente esse é o Satoshi, ele me mostrou as provas. Isso foi em que ano? Acho que foi em 2013, né? Não, eu acho que foi 14? em 2016. Não, Foi, Satoshi, né? Sim? foi bem recente. Não, não foi tão recente assim. Bom, enfim, não importa. Eu acho que foi É uma 2016. Não importa, não foi ontem, era isso que eu queria dizer, não existe. foi ontem, Não, foi não foi alguns ontem. anos atrás. Mas Não ele já foi está ontem. cozinhando. Desculpa, ele já está cozinhando essa história de Satoshi Nakamoto faz muito tempo. Ele nunca nega, quando alguém fala, ele nunca nega que ele seja o Satoshi. Ele escreve às vezes uns e-mails falando que ele é o Satoshi, e ele nunca provou que ele é o Satoshi. Ele não é o Satoshi. Satoshi não. Será? Não Se ele fosse o provaria na Satoshi, eu palavra. acho que ele não cometeria tantas besteiras como ele está cometendo. Sim. Ele está bobeando demais. Também isso e também ele provaria matematicamente que ele é Satoshi, É, não no com mínimo. palavras Ele e só tem a coisas. ganhar provando. Se ele fala e não prova, ele só tem a perder. Como que ele provaria que ele é Satoshi matematicamente? É Chave só ele assinar privada, uma transação com uma chave que a gente uma sabe chave do que bloco Gênesis. Originais. é bem provável que ele não seja. Ele é uma pessoa que eu acredito, ele é uma pessoa que está no Bitcoin há muito tempo. Ele percebeu o potencial do Bitcoin quando ele ainda era muito jovem. A rede ainda era muito jovem, não ele, Não enfim. sei. Também não acredito muito nisso. Mas... Não, sim, é possível. Ou seja, estava nas mail list, achou interessante, trabalhava Ele tava no meio list? com cassino. É o que. Sim, ele estava. Não sei se ativo. Não, sim, tem. Você pode buscar Craig Wright. Onde é que está? No Satoshi Institute, não é? Onde é que tem todos os e-mails? Não, Tá. tem Não, mas o. eu acredito em Enfim. você. Apesar de não Não, acreditar em você, eu é vou que. acreditar. E aí essa turma aí agora está competindo para ver quem vai tomar o nome Bitcoin Cash, ou seja, quem vai. Essas duas fraudes estão querendo ver quem vai assumir a fraude maior. Desculpa te interromper, Dov, mas essa briga e essa queda do Bitcoin não mostra que talvez o Bitcoin vai perder essa briga e que esse novo Bitcoin pode virar o jogo? Porque caiu bastante nos últimos dias, né? A galera tá preocupada. Eu acho que não. Acho que não tem nenhuma mudança na rede. O Bitcoin continua. Ou seja, existe agora no mercado, para as pessoas que não estão seguras tecnicamente, muito FUD, né? Muito medo, incerteza e dúvida.
que também está sendo, obviamente, essa guerra, né? Quando você escuta guerra, guerra é sempre motivo para dumpar alguma coisa. Guerra é ruim, guerra não é bom economicamente. Ninguém gosta de guerra. Apesar de ser bom economicamente, talvez, para alguns players, a guerra né, traz dinheiro, mas assim, a palavra guerra não assusta, digamos, traz uma incerteza. Pô, tá Os tendo únicos guerra, que estão peraí. ganhando dinheiro com essa guerra são os que estão propondo a guerra. O resto está perdendo. Claro, claro. Os que vendem mineradores, os que vendem serviço de cloud de mineração, caramba, etc., porque estão, né, trazendo as pessoas tão ideológicas, estão à flor da pele, estão querendo colocar dinheiro, né? Put your money where your mouth is. Então tá todo mundo, né? Eles são as pessoas que estão recebendo esse dinheiro que as pessoas estão colocando, né? Onde a boca delas está. Uhum. E tem essa guerra, ou seja, o Craig Wright ele também fala, ele ameaça, e ele só ameaça, porque até agora ele não cumpriu nenhuma das ameaças também que ele ameaçou o Bitcoin Cash, que ia reorganizar, que ia criar o caos, que ia fazer não sei o quê. Até então, no Bitcoin Cash, na rede em si, no preço ele criou caos, ou seja, tem caos aí, porque teve uma queda, ou seja, a queda do Bitcoin foi ruim, a do Bitcoin Cash foi, tipo, muito pior, não tem nem comparação. Você teria que ver o que caiu o Bitcoin Cash em relação ao Bitcoin, né? E não em relação a dólar. Sim, sim. Vocês têm esse gráfico aí para mostrar em mãos? Não, tá complicado. Eu devo ter. Espera um minutinho. Tá bom. Vai falando aí, Dov. Não, Fala aí, Becas. Fala aí, Becas. Enquanto o Alan procura, eu estava pensando em fazer só uma pequena retrospectiva do Bitcoin Cash e deste split, mais ou menos o que é que cada um diz que busca, né? O Bitcoin Cash, ele apareceu como um fork lá atrás, porque queriam fazer algumas alterações no Bitcoin para o tornar mais transacional. Ou seja, a ideia era ser mais fácil, mais escalável fazer as transações. E isso você está falando do ano passado, você está falando de 2017, né? Exato, do ano passado. E isso criou o Bitcoin Cash, enfim, que nunca chegou. É uma moeda virtual importante, mas nunca chegou perto de sequer ameaçar o Bitcoin. O tamanho é incomparavelmente menor. Encontrei. Depois, dentro do próprio Bitcoin Cash, este split foi um pouquinho o Cash ABC, mais no sentido de trazer muita funcionalidade nova ao próprio código da moeda, coisas que tipicamente até por vezes se fazem layers separados, eles incorporarem na moeda para, enfim, smart contracts e coisas assim, e outro querer manter mais perto do original, que é o Bitcoin Cash SV, apenas aumentando o tamanho do bloco e mais, né? Então, uma versão um pouco mais conservadora e outra com mais funcionalidade. Podemos falar sobre quem está ganhando ou não. Eu acho que há vários indicadores, hash rate, tamanho da chain, adopção da parte das exchanges e até, enfim, a própria liderança, porque a liderança é meio maluca dos dois lados, mas talvez um lado seja ainda mais maluco que o outro. Não sei se isso vai influenciar ou não. Agora, o Bitcoin eu acho que sai fortalecido no meio dessa confusão toda, porque isto mostrou uma descentralização muito saudável no Bitcoin e o contrário no Bitcoin Cash, ou seja, esta guerra mostrou um grau de centralização assustador no Bitcoin Cash. E isso é bom para o Bitcoin, por contraposição, o Bitcoin manteve-se bem robusto. Né? No meio da confusão, testa a resiliência do Bitcoin e sai bem. A queda do preço, enfim, não é também nada do outro mundo, é uma queda relevante, mas não acho que seja dramática. E claro que a confusão gera sempre incerteza e variação de volatilidade, por um lado, e por outro lado, houve uma alocação de mineração temporária maior ao Bitcoin Cash, porque, enfim, partes interessadas tinham mineração de Bitcoin tradicional, do verdadeiro Bitcoin, no fundo, e alocaram um pouco dessa capacidade à guerra do Bitcoin Cash. Portanto, isso também acabou por afetar o comportamento do Bitcoin. Não foi nada do outro mundo, mas afetou. Eu acho que se há uma conclusão
desta confusão toda é que no fim dela o Bitcoin Cash sai enfraquecido e o Bitcoin sai fortalecido. Concordo, é isso aí. Mas eu estava falando uma coisa do medo, né? Desse medo, que uma coisa que agrega medo também é que o Craig Wright, ele diz, desde que Segwit ia ser lançado no começo da campanha, né? Pelo Bitcoin Cash, o caramba, de não trazer Segwit, de não fazer as mudanças no Bitcoin que a gente tem hoje, que ele teria um bug que ele vai explorar em algum momento e que ninguém sabe, que não tem conserto, que não tem o que fazer, mas ele fala que ele vai fazer isso só no fim de 2019. Enfim, é da boca para fora, mas tem gente que não, quer dizer, ninguém sabe se é verdade ou não. Não dá para saber, ou seja, a gente acredita. É só dar uma olhada no histórico dele, se as coisas que ele fala Mas exato. acabam acontecendo. Não, ele fala um monte, não faz nada. Ele quer jogar com essa figura de fake Charlatão, meio, não charlatão, pra causar arrogância. vai ter uma hora que ninguém mais vai acreditar nele. Eu acho que isso que está acontecendo no mercado é pânico devido ao movimento deles de criar esse hash war nessa hora. Enfim, eles estão controlando o preço lá embaixo, eles estão querendo provavelmente anular o prejuízo, neutralizar o prejuízo que eles tiveram tentando subverter o Bitcoin através dessa invenção do Bitcoin Cash. Agora tem duas chains, existem 2 Bitcoin Cash, um deles está indo para o buraco e o outro está indo junto. Sim. E o Bitcoin, e eles estão vendendo Bitcoin para poder financiar essa guerra deles. Então, o principal movimento de venda sai deles para as corretoras, isso acaba criando efeito manada e o pessoal vende. Sim. Além dos especuladores que estavam esperando eles vender. Ou seja, não dá para saber quem veio primeiro. Ou seja, também Tava todo se mundo eu esperando uma estivesse oportunidade especulando, no momento que eu vi essa guerra, o caramba, meu, é hora de começar a cair fora. Se eu tivesse uma posição de curto prazo. O mais importante, eu acho que para quem vê a gente, é parar de ficar olhando muito essa questão de preço e entender definitivamente o que elas estão comprando e vendendo, né? O objeto é o que importa. Entender o que é o Bitcoin é o que importa. Porque se você entende o que é o Bitcoin, você não está nem aí para essa variação. Você não está esperando. Você não está esperando vender por fiat um dia. Você está esperando vender por coisas um dia. Eu queria adicionar isso ao que você está falando, Alan, porque justo hoje eu ouvi uma conversa de 2 pessoas sobre o tema e uma comentou e falou: nossa, o preço tá barato, tá bom para comprar. E a outra respondeu: nossa, com esse preço aí, o que está acontecendo, tá difícil de acreditar nessa história de Bitcoin. Então, será que não falta também uma perspectiva histórica dessas pessoas, mesmo as que estão olhando só o preço? Porque se alguém tem um mínimo de boa vontade para fazer uma busca no gráfico histórico do Bitcoin e olhar que ele já teve ciclos tão impactantes como que está acontecendo agora, né? Do Bem 0 ao mais 1, impactante. do 1 ao 10, tô falando do 0 a $1, do $1 aos $100, do 100 ao 1.000, do 1.000, enfim, aos 5, aos 10. E esse não vai ser o último, né? Então, eu não sei se vocês concordam, mas a partir do momento em que alguém está olhando um time frame, né, um período de apenas, sei lá, 1 ano, 6 meses, né, ela realmente não consegue ter uma perspectiva histórica de onde que ela está nessa história. Na dúvida, dá zoom out. Dá zoom out. Porque quando você começa a olhar muito cada árvore, você esquece que você está na floresta, né? Dá um zoom out e dá uma olhada no preço do Bitcoin. Eu tava falando ontem
com os meus amigos, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A gente estava feliz da vida vendo o Bitcoin bater os $1.083. Eu tava com uma foto, eu tava vendo umas fotos do ano passado e passei por uma foto assim que eu tirei um screenshot da minha tela. Feliz da vida que o Bitcoin tava $1.083. Então calma, demora. A gente já viu esse sobe e desce mais do que tá registrado nesses obituários do Bitcoin, muito mais vezes do que isso. A gente já tá e a gente continua hodler, a gente continua acreditando, como diria essa pessoa que você conhece, porque a gente não acredita, a gente entende como o mercado funciona, como que é impossível você replicar o Bitcoin na realidade. Então não importa o preço? Importar importa, porque preço acaba atraindo uma onda de pessoas querendo entender, né? Então ele é importante. Só que assim como quando o preço está acima da linha histórica e a gente comemora porque está em bolha e tudo mais, na verdade o pessoal nem costuma entender porque está em bolha ou não. Mas o pessoal comemora quando a volatilidade é para cima, tem que comemorar também quando a volatilidade é para baixo, porque quanto mais para baixo ele vai, maior é a catapulta para cima depois, né? Volatilidade é isso. Você não pode querer ter ganhos extraordinários no longo prazo se você não aceitar esses dips de curto e médio prazo. Você tem que nada é de graça. Você tem que pagar o preço. Você paga o preço com o tempo. Você paga E o a preço volatilidade esperando o negócio chegar. E a Desculpa. volatilidade parece que é importante quando algo está sendo monetizado, né? Precisa dessa volatilidade. Precisa, mas ela precisa ser decrescente conforme o tempo passa, né? E ela é Claro. decrescente. Não, Ela sim, tô falando nessa fase, nessa etapa. ainda é muito volátil. É. E teremos ainda volatilidade enorme. Ninguém reclama quando a volatilidade é upwards, né? O pessoal só reclama quando a volatilidade é para baixo. Então, não reclamem. Não fiquem segurando o Bitcoin esperando para pagar conta com ele, porque não é assim. Coloca o que você não vai precisar usar e só coloca mais se você realmente entender o que você está fazendo. Sim, aí realmente para você o preço não vai importar, porque você comprou uma ideia, você comprou uma entrada no protocolo, tipo um seu ticket para usar esse protocolo no futuro ou no presente, mas enfim, no futuro, digamos. Esse é nosso objetivo, acho que está mais no futuro, ele não está agora aqui. Agora ele está um processo de monetização chama, não, como é que é esse processo, querido? Monetização de um asset, né? É um processo que, sei lá, o ouro demorou milhares de anos para cumprir, para começar a cumprir uma função central de dinheiro para as pessoas, para chegar a um preço, né, acordado em massa, né? Antes disso, sei lá, cada local, cada coisa, seu preço, sua noção de valor, né, em relação àquele ouro. E a mesma coisa com o Bitcoin. Pode ser que na Índia ele seja muito valioso, na Venezuela, ou em lugares onde existe mais controles de capital, mais controles onde matam gente e, tipo, no Irã, por exemplo, enforcaram um cara por ele por ter avarícia e por acumular ouro. A ideia é roubar, ou seja, o Estado roubou o ouro do cara. Porque é fácil, entre aspas, ou seja, físico, tá lá, ele não tem para onde levar esse ouro, tá com ele lá. É que, Dov, é muito... Desculpa são coisas que acontecem em vários lugares do mundo, onde o Bitcoin hoje ele já é relevante, e ele ainda não é relevante, talvez, no Brasil, talvez ele fosse se o PT continuasse, sei lá, a gente falou, né, na nossa conversa apocalíptica. Artificialmente, Dov, artificialmente. Sim. Mas, não é, gente, não é, ainda não é a mesma. Vamos lá, vamos sair. Não, queria só voltar, porque não sei se alguém consegue dar algum outro ponto de vista, alguma outra perspectiva, mas é muito difícil convencer ou explicar que não importa o preço. É muito difícil. Não importa o preço. Você tem que
valorar a sua fortuna em Bitcoin, não em moeda estatal. Então, você sabe que você tem um pedaço X de um estoque futuro que é limitado em 21 milhões de moedas. Você sabe que esse estoque não pode ser alterado, porque ele precisa de consenso completo para ser alterado. Não vai mudar, não há interesse nos investidores de inflar o estoque a ser minerado, desculpa, e entender que essas características fazem com que você tenha um número sempre previsível de bitcoins que você tem em relação ao total. Isso é o que é importante você que ainda não Bom, entrou no Bitcoin. inclusive pessoas que estão envolvidas há mais tempo, né, como o pessoal os desenvolvedores da wallet, da carteira Samurai, né, da Samurai Wallet, eles Sim, tiraram, né, a denominação em fiat, eles deixaram só em Bitcoin. Isso já é uma sinalização do que eles acreditam, como eles entendem esse novo sistema, esse novo paradigma. Só depende de nós usarmos, porque ninguém precisa esperar autorização estatal de ninguém para a revolução tomar conta. A única coisa que precisa acontecer é cada vez mais gente entender e a onda ficar impossível de segurar. Isso é inevitável enfim, porque o Bitcoin vai atacando todos os mercados através da ganância dos participantes da rede. Então ele vai atacando e, enfim, quem vai percebendo que isso é um ataque especulativo vai entrando. Quem não percebe vai perdendo essa competição de quem já percebeu. É mais ou menos isso. O capitalismo puro, né, no caso. Perfeito. Então tem que entender isso e tem que entender que não é possível mudar o Bitcoin. Entendendo essas duas coisas, as pessoas, pelo menos depois de um tempo vendo exemplos do que isso significa, as pessoas começam a ficar mais tranquilas quando elas passam por esse tipo de mercado, né? é como um banco central que já tem o planejamento, 100 anos, 140 anos de planejamento definidos, onde todos os players, né, envolvidos no mundo inteiro sabem, ó, esse é o limite, essa é a nossa inflação, vamos fazer todo o resto da economia em volta disso aí. É uma grande ferramenta para a gente trazer né, um sistema econômico global mais, não diremos justo, né? Mas mais justo, mais neutro. Mais neutro. Não mais justo, porque a vida não é Neutro. justa. Mais neutro. Mais neutro, isso. Não tem o Estado para interferir na base do jogo. Que, inclusive, esse é um dos argumentos do Satoshi, do fake Toshi, do falso Toshi. Ele fala que a versão dele do Bitcoin, o SV, não muda nenhuma regra do jogo. Ele diz o Segwit, essa mudança no protocolo, seria uma mudança nas regras do jogo. Eu acredito que ele tem muito desenvolvimento que está baseado em coisas que com o Segwit não servem mais. Ou seja, tudo que ele trabalhou dos últimos anos, provavelmente com o Segwit ficou ultrapassado. Então, para isso, ele precisa uma moeda que mantenha, né? E gente que ache que deve manter ficar estancado naquela versão inicial e não ter o upgrade, entre aspas, né, do Segway, tá? Essas mudanças que... Só para quem não sabe o que é cego, não seria interessante Sim. só explicar? Explica aí. Então, tá bom. Basicamente, por que o Fake Toshi não quer Segwit? Porque quando você usa o mercado on-chain, você pode acabar centralizando a quantidade de nodes e os mineradores para você próprio, porque você não você tem uma limitação primeiro de espaço e depois de transmissão, né, dos blocos. Então, quanto Espaço de maior o armazenamento. bloco, mais centralizado você vai acabar deixando a sua rede, né? E centralização interessa para quem quer controle, né? Lembrando que o Segwit foi ativado via consenso da rede, né? Foi um soft fork. Sim. E, enfim, o que é o Segwit? O Segwit é uma tecnologia que permite com que você
consiga colocar aplicações rodando via script numa camada acima da camada base do Bitcoin, que é o Layer 1. Então, seria o Layer 2. Então, isso acaba deixando a necessidade de você aumentar o tamanho dos blocos, né, o tamanho em megabytes dos blocos, acaba deixando isso como algo secundário, né? Porque você entra no Layer 1 pelo Bitcoin puro e depois você sobe no Layer 2 em outra aplicação que pode ser descentralizada, como, por exemplo, a Lightning Network, né? Que é uma das aplicações que você pode usar dentro do Bitcoin pelo Layer 2, tá? Eu acho que o Faketoshi simplesmente o Segwit acaba com esse plano de centralização da mineração, ou seja, esse plano de ser o player, o grande Rockefeller da mineração do Bitcoin, que ninguém pode competir com ele. Eles acabam fazendo esse tipo de coisa porque eles sabem que no futuro não vai ter polícia polícia ou juiz para julgar o que eles fizeram, e eles vão estar numa realidade em que o Bitcoin é soberano, né? Enfim, por mais que isso seja um jogo, que no futuro as regras não vão se aplicar da forma com que elas se aplicam hoje, existe a ética ainda, né? E eles não estão usando muita ética para fazer o que eles fazem. Mas, por outro lado, eu estava falando ontem para uns amigos aqui, o Bitcoin ele vai ser atacado sempre de todas as formas que você pode imaginar, só que nunca duas vezes do mesmo jeito. Então, você nunca vai atacar duas vezes. Todos esses ataques, por mais bizarros que eles sejam e que causem dores e tudo mais, eles acontecem uma vez só. E depois que eles acontecem, o próprio mercado acaba fortalecendo o Bitcoin para que não aconteça novamente. Então, aprendendo isso, você só pode achar bom quando algo assim acontece. Né? Vendo friamente, você tem que achar até bom. Sim, sobreviveu mais um dia mesmo com todo esse investimento aí contra. Cada bloco sai a cada 10 minutos, desde então, estamos aí, tá tudo up and running. Não tem problema nenhum acontecendo. O blockchain continua um bloco saindo a cada aproximadamente 10 minutos, bonitinho. E se o hash rate cair, a dificuldade diminui e o mercado ajusta automaticamente. Eu acho que hoje é um programa que a gente acaba chovendo um pouco no molhado, como se diz, né? Repetindo coisas que são fundamentais e básicas, mas é importante porque num momento de queda de preço a gente sente que as pessoas ficam inseguras. Então a gente falou da questão do preço, né? Que o preço não importa para quem está aderindo à ideia, ao protocolo no longo prazo. Eu estou fazendo uma recapitulação. Falamos que a volatilidade ela é importante, principalmente nesse momento, nesse início, né, do protocolo, e que a tendência é que essa volatilidade diminua no longo prazo, mas ainda falta para isso acontecer. A gente falou desse histórico, né, desse fork aí, dessa divisão que teve justamente por interesse de um grupo de pessoas em ter controle sobre a rede, em ter mais poder sobre a rede, em poder censurar a rede, em poder ganhar mais dinheiro com a rede, que foi no ano passado essa briga da implementação do Segwit ou não, e o Alan explicou o que é o Segwit e para que ele existe. Sim, explicou. E agora tivemos, ou seja, esse grupo que fez esse fork, essa briga para se separar do Bitcoin no ano passado, esse mesmo grupo brigou entre si, houve uma divisão aí na sociedade. Pelo menos é o que a gente entendeu, né? Não dá para saber se é um conluio, se isso é teatro. uma conspiração. Pode ser tudo. Pode ser tudo. Mas a gente vai descobrir um dia a gente descobre. Sim. E aí fortalece. E os dois forcaram, né? Fizeram uma separação aí de consenso, consenso não, uma separação de código e estão brigando.
Exatamente, porque não houve consenso, exatamente. Obrigado, eu me corrigi aqui mesmo, Claro, falando, eu vi que eu tinha falado besteira. E ao mesmo tempo teve mais uma queda brusca e abrupta na rede do Bitcoin. E a gente tentando explicar para as pessoas que pode ser que essa briga, né, desse pessoal também faça parte de manipulação do mercado para essa queda do preço, mas que ainda assim, cuidado, tenha serenidade nesse momento, como o Alan mesmo disse, faça um zoom out, olhe o histórico, veja que não é a primeira vez que isso acontece, que isso ainda vai acontecer outras vezes. Mantenha calma, estude os fundamentos e os princípios para você entender que isso é algo... E aproveita para acumular Bitcoin barato. Isso não é dica de investimento, tá bom? Mas aproveita. Mas é uma boa zona. Quem é hodler só ganha, porque ele ganha quando o Bitcoin fica caro e ganha quando tá barato porque ele compra mais. Sim. Porque ele entendeu e tá comprando mais. Sim. Bom, para finalizar, eu queria dizer que o que eu mais gostei do programa de hoje foi a visita desse ursinho, né, nesse bear market que a gente está. Genial. Eu queria ver umas coisas. Qualquer coisa depois, se ficar muito muito ruim, eu corto no vídeo. Mas eu queria ver o ursinho feliz. Já está feliz. Ursinho apaixonado. Pior que fica bom. Ursinho triste, ursinho triste. Se ele não falar, não aparece. Tadinho. Tadinho do ursinho. Ursinho angustiado. Genial. Ivan, eu queria só fazer um comentário antes de terminarmos. Obrigado. Fala aí, Becas. Um big picture também um pouco desta guerra com o Bitcoin Cash e da questão do preço, que é o seguinte. A proposta do Bitcoin Cash, que era tornar o on-chain mais transacional, tudo no mesmo tier, e que foi tornado inútil em grande parte pelo Segwit, um ano depois já é possível observar mais ou menos algumas coisas. Uma é que o desenvolvimento do second tier do Bitcoin, enfim, ainda não está muito maduro, mas evoluiu brutalmente. Inclusive o Dov andou aí até fazer uma série de testes da Lightning Network, por exemplo. Mas dois, e talvez essa métrica de preço sim interessa, que não é o preço do Bitcoin em dólares, mas é o preço do Bitcoin Cash em Bitcoin, por exemplo. Esses rácios eu acho que são relevantes. O Bitcoin... Desculpa, se Alan quiser compartilhar o gráfico que ele buscou, agora é o momento. O Bitcoin Cash ABC, ele é qualquer coisa como... o ABC é qualquer coisa como 20 vezes menos que o Bitcoin, e o Bitcoin Cash SB é qualquer coisa como 40 vezes menos. Não é? Uau. Ou seja, o próprio mercado, ao fim do ano, com ou sem fork, precificou o Bitcoin Cash como algo na casa de 20 a 40 vezes menos que o Bitcoin. Se havia guerra entre o Bitcoin Cash e o Bitcoin, o mercado decidiu que essa guerra já acabou. Né? Já não há guerra. Faz tempo, sim. Sim, sem dúvida. Eu diria que essa guerra terminou no momento do fork. No momento que eles forcaram. Porque o Bitcoin não forca. Bitcoin não forca. Bitcoin poderia até criar um hard fork aí se houver um bug, a comunidade via consenso passar a usar outra versão. Mas o Bitcoin, a priori, não forca. Ele é estável. Quem forca para fora do Bitcoin, entendeu? O cara pega esqueci o nome em português. Pega a bifurcação e vai embora. Vai pro segue seu caminho. Vocês estão vendo o meu gráfico? Estamos vendo, Alan. Obrigado. Basicamente aqui é o comecinho do Bitcoin Cash e aqui é onde termina onde começa essa outra seta, é quando tivemos o fork aí entre as duas versões. Porque, até pelo que eu estou entendendo, o Bitcoin Cash é agora o ABC, né?
e o outro é o Bitcoin SV. Ficou dessa forma. É assim que o mercado de exchanges fez a nomenclatura de cada um deles. Então, bom, dá para ver que foi uma desgraça para todo mundo, Sim, até que menos antes. provavelmente para o pessoal que tem interesse. E Acho que o tem. Dov ia falar uma coisa e o Becas Sim, também. não. Que antes, logo antes do fork lá deles, teve um pump aí legal, todo mundo achando que ia ganhar numa moeda Aqui, nova, né? né? Bem aqui. Esse espaço aí, meu Deus. Foi de 1 de novembro até 7 de novembro. Teve gente aí, ou foi manipulado, eu acho que é mais manipulado do que gente mesmo, volume. Bom, não, tem volume de trader, uma especulação. Mas a especulação é errada. É, Alguém achou que isso aqui ia rolar, ia ter lucro, ia continuar por aí, e ainda outra moeda ia ser que nem o fork do Bitcoin. E claramente não foi que nem o e é fork, muito entre mais aspas, fácil né? manipular Não é esse fork. mercado do que manipular o Bitcoin. Sim, não tem É nem muito dúvida. menor. Volume. Becas, você queria dizer alguma coisa? Ia dizer o seguinte, se o valor do Bitcoin em dólares, por exemplo, cair muito, mas ele aumentar o seu valor relativo às outras criptomoedas, para quem acredita que daqui a algum tempo existirá e eventualmente até será dominante uma criptomoeda como uma nossa base monetária, a única coisa que interessa realmente é como é que ela se comporta face às outras, para ver qual é que será, digamos, a dominante. Líder. Né? E nesse processo, na verdade, o Bitcoin, se você olhar nessa perspectiva, ele valorizou nesta crise, ele não desvalorizou, né? Ele ganhou cota. Perfeito. É, talvez, se a dominância tiver crescido, mas eu não sei se essa se é uma métrica muito correta de se usar, sinceramente. Mas sim, pode acontecer da dominância do Bitcoin aumentar em relação às outras. Pelo menos em relação ao Bitcoin Cash, obviamente que moedas um pouco diferentes, Ethereum e coisas assim, podem temporariamente decolar, mas isso, após esta confusão, isso será recuperado. Então eu acho que no imediato ganha com o Bitcoin Cash, daqui a 2 meses, depois da poeira assentar, ganha em relação às restantes. O Bitcoin se tornará ainda mais dominante e após resistir a mais um ataque, se tornará também mais resiliente. Eu vejo isto tudo como positivo, pelo menos até agora não vi nada que me assuste. Pelo contrário, eu acho que saiu mais forte. Legal. Interessante. Bom, pessoal, obrigado mesmo por cada comentário que vocês fizeram. Eu acho que hoje foi um programa que a gente acabou, repetindo algumas coisas, mas é importante nesse momento de insegurança das pessoas com relação ao que está acontecendo. E o que a gente sempre diz, né? Não confiem na gente, mas vá atrás das informações, busca ver quem são os atores que estão fazendo esse fork, vai atrás do histórico dessas pessoas, veja o que elas já disseram no passado, ou que se elas realmente mantiveram em pé a palavra deles e o que eles disseram que acreditavam e que iam fazer ou não, ou se mudaram a cada momento de acordo com interesses próprios. Vá atrás de informação, porque só assim você vai poder começar a entender melhor o que está acontecendo e conseguir separar o que é informação que tem valor do que é simplesmente uma desinformação para te levar aí como massa de manobra junto com todo mundo. Certo? É isso aí. Maravilhoso. Não se desesperem, façam um plano, pensem bem antes de investir em qualquer coisa, né, na vida, em qualquer coisa na vida, não só o Bitcoin, né? Que o Bitcoin é mais, acho que talvez você sente que você tem menos controle, né? Mas tudo na vida, pensa, planeja, coloca um objetivo e mantenha a sua meta aí, porque não tome nenhuma atitude precipitada porque você escutou uma coisa, porque todo mundo está fazendo. Esteja seguro das suas decisões. Sim. Sempre. Exatamente. Pessoal, por hoje é só.
Muito obrigado. Falou. Até a próxima. Até, bitcoinheiros. Tchau.